Quando a gente fala de fibromialgia, a gente tem que entender que é uma dor de sensibilização central. Então, embora existam vários componentes imunológicos envolvidos nesse processo, existe um errozinho no cérebro na hora de entender alguns estímulos. Então, a gente tem, às vezes, um estímulo de luz, que pode sim gerar dor, um estímulo de toque, enfim. E aí, qual é a relação disso com o intestino? Embora eles pareçam distantes, eles são muito ligados. No caso da síndrome do intestino irritável, qual é o maior problema? É que o problema não está no intestino. São ordens que vêm de maneira inadequada do meu cérebro. Então, essa comunicação entre eles falha, e aí o cérebro pode dizer acelera, ou pode dizer reduz demais. E aí tem os perfis, né, mais diarreicos, onde a pessoa acaba tendo diarreia com muita frequência. A gente tem o perfil obstipado, onde a pessoa acaba ficando muito tempo presa e quando vem a diarreia. E a gente tem aquele perfil misto, que acaba alternando muito entre um e outro. E aí, hora tá assim, hora tá assado. Conduta nutricional muda. Na verdade, o intestino, ele age realmente como o segundo cérebro. Por quê? Ele vai produzir neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina, GABA. Ele vai produzir, por exemplo, anticorpos. Então, é a nossa primeira linha de defesa. Então, tudo que eu como, se é um alimento que é pró-inflamatório, se é um alimento que pode atiçar esse meu sistema imunológico, vai gerar a liberação desses anticorpos. E a gente já sabe que isso pode, sim, gerar dor na fibromialgia. O intestino, ele é responsável, na verdade, por filtrar tudo que chega ali e selecionar o que vai ser absorvido e o que não vai ser absorvido. O que é que acontece? Na fibromialgia em especial, a gente já identificou, eu falo a gente como se fosse eu que tivesse feito os estudos. Não, tá, gente? Eu só leio e aprendo com eles, não fui eu que fiz o estudo. Mas o que foi identificado? Que existe uma proteínazinha que a gente chama de zonulina e ela está muito ativa. E o que ela faz? Ela abre o intestino. E aí o intestino ele vira uma panelinha aberta. Isso é o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut. Vocês podem encontrar esse termo também. Então o intestino abre. E qual é o problema disso? É que é como se fosse realmente uma peneira. Então tudo que chega no intestino vai passar para a minha corrente sanguínea sem muito critério. E aí é que está o problema. Porque se a gente não sela o nosso intestino, o nosso corpo acaba absorvendo coisas que não deveria e reabsorvendo coisas que não deveria. Falando um pouco mais dos problemas que a gente encontra na fibromialgia, é muito comum a gente achar desbiose. Um estudo que foi feito em 2019, ele pesquisou o intestino de várias mulheres fibromialgicas, foi feito exclusivamente com mulheres esse estudo. E o que eles verificaram? Que o perfil dessa microbiota, então o tipo de bactéria que a gente tem nesse intestino é diferente de uma pessoa saudável, que não teria fibromialgia, independente de alimentação. Mostrando que a própria doença, ela faz com que a gente tenha alteração desse processo intestinal, desde a microbiota ali, né, desde os micro-organismos residentes até essa função mesmo de filtragem. Outra questão que também acaba acontecendo, é muito comum a gente ter reabsorção de estrogênio. Quando a gente tem uma saúde intestinal ruim, o estrogênio que deveria ser excretado, ele acaba sendo reabsorvido. E aí que mora o perigo, porque o estrogênio é fantástico para modular a dor, mas quando ele está em quantidades maiores, ele acaba aumentando, sensibilizando o cérebro, porque ele estimula glutamato. Então é comum a gente ter, por exemplo, indivíduos com ansiedade. É comum a gente pegar indivíduos, por exemplo, com histórico de depressão associado a esse intestino ruim. Então a gente aumenta a inflamação se a gente tem um intestino ruim, a gente aumenta a nossa condução mesmo imunológica, a gente dificulta o metabolismo. Então só para vocês entenderem, tá? Eu fiz um resumão. Mas vamos falar do que a gente pode fazer para ajudar, porque eu acho que o foco é esse, né? Não falar de problema e sim de solução.